Transfira 100.000, ou direi que o filho é seu. Ouvi minha irmã dizer ao meu marido, mas eu ouvi tudo e preparei uma surpresa para ela. Transfira 100.000 para a minha conta agora, Ricardo. Ou eu saio daqui e grito para o mundo inteiro que esse bebê na minha barriga é seu. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago antes mesmo de eu colocar os pés dentro da sala. Minha mão congelou na maçaneta da porta de entrada que eu tinha acabado de abrir silenciosamente. Eu havia saído mais cedo do escritório, porque estava com uma enxaqueca terrível, daquelas que fazem a luz do dia doer nos olhos, e só queria o silêncio da minha casa. Mas o que encontrei foi o pesadelo da minha vida acontecendo no escritório do meu marido, que fica logo no corredor de entrada. A porta do escritório estava entreaberta, apenas uma fresta, mas o suficiente para que o som vazasse claro e cristalino. O tom de voz não deixava dúvidas. Era Beatriz, minha irmã caçula. A mesma irmã que eu ajudei a pagar o aluguel no mês passado. A mesma irmã que almoçou conosco no domingo e sorriu para mim enquanto eu servia a sobremesa. Beatriz, você ficou louca? A voz do Ricardo soava trêmula, uma mistura de medo e incredulidade. Eu nunca toquei em você. Eu amo a sua irmã. Isso é uma mentira absurda. Como você tem coragem de inventar uma coisa dessas? Fiquei paralisada no corredor. Minha bolsa parecia pesar 1 tonelada no meu ombro, mas eu não conseguia me mexer. O coração batia tão forte que eu sentia as batidas na garganta. Eu precisava entrar lá. Eu precisava gritar, expulsá-la da minha casa, defender meu marido. Mas algo me segurou. Um instinto frio que eu não sabia que tinha tomou conta de mim. Se eu entrasse agora, seria a minha palavra contra a dela. Seria um escândalo. Gritaria. E ela poderia inventar qualquer coisa para os nossos pais. Eu precisava de mais. Com as mãos tremendo, peguei meu celular no bolso do casaco. Desbloqueei a tela com cuidado para não fazer barulho e abri o gravador de voz. Apertei o botão vermelho e segurei o aparelho próximo à fresta da porta. Ah, Ricardo. Beatriz riu. E foi um som seco, maldoso, que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela. Você acha que alguém vai acreditar no marido fiel quando a cunhadinha jovem e grávida aparecer chorando na internet? Eu tenho tudo planejado. Vou dizer que você se aproveitou de mim num momento de fragilidade, que me seduziu. A sociedade adora odiar homens como você e acolher vítimas como eu. Sua reputação, seu emprego, esse casamento perfeito, tudo vai virar pó. Isso é chantagem. Ricardo alterou a voz, e eu pude ouvir o som dele batendo na mesa. Eu não tenho esse dinheiro, Beatriz, e mesmo que tivesse, não te daria 1 centavo por uma mentira dessas. Você precisa de ajuda médica, não de dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas. Ela gritou de volta, perdendo a compostura por um segundo. Eu estou atolada, Ricardo. E você com essa casa, esse carro, essa vida confortável, você nem vai sentir falta. 100.000. É o preço da sua paz. Pense bem. Se você não fizer a transferência até o fim da semana, a bomba estoura. E eu garanto, vai fazer muito barulho. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer ferida física. Eu e Ricardo construímos tudo com muito suor. Trabalhamos anos sem tirar férias para ter nossa casa. E Beatriz sempre teve tudo fácil. Meus pais sempre passaram a mão na cabeça dela. E eu, como irmã mais velha, sempre tentei ajudar, emprestando dinheiro que sabia que nunca receberia de volta. Mas extorsão? Destruir meu casamento? Aquilo era um nível de maldade que eu desconhecia. Olhei para o visor do celular. 2 minutos e 40 segundos de gravação. Eu tinha a confissão. Eu tinha a prova. Ricardo estava em silêncio agora, provavelmente em choque, tentando processar o que estava acontecendo. Eu sabia que ele era inocente. Conheço o homem com quem me casei há 10 anos. Ele jamais faria isso. A dor não era da dúvida sobre ele. A dor era a certeza sobre ela. Minha própria irmã estava disposta a acabar com a minha felicidade por dinheiro. Encerrei a gravação e salvei o arquivo. Enviei imediatamente para meu próprio e-mail e para um armazenamento na nuvem, só por segurança. Respirei fundo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu as sequei rapidamente com as costas das mãos. Eu não podia chorar. Não agora. Se eu entrasse lá chorando, ela saberia que eu ouvi. Ela mudaria a estratégia. Se faria de vítima na hora. Não. Eu precisava ser mais esperta. Dei passos lentos para trás, recuando até a porta de entrada da casa.
Abri a porta principal novamente e a bati com força, como se estivesse chegando naquele exato momento. Cheguei, gritei, forçando a voz mais normal e alegre que conseguia encontrar dentro de mim. Ricardo! Amor? Nossa, que trânsito horrível hoje! O silêncio na casa foi absoluto por 3 segundos. Então, ouvi passos apressados e a porta do escritório se abrindo. Beatriz apareceu no corredor. O rosto dela transformou-se instantaneamente. O sorriso cínico desapareceu, dando lugar a uma expressão doce e angelical que eu conhecia tão bem. Helena, que surpresa boa! Você chegou cedo, disse ela, vindo na minha direção para me abraçar. Senti um calafrio quando os braços dela me envolveram. Era o abraço de uma cobra. Ricardo apareceu logo atrás, pálido como se tivesse visto um fantasma. Ele me olhou com olhos arregalados, suando frio, o pânico evidente em cada traço do seu rosto. Ele não sabia se contava, se gritava ou se desmaiava. Oi, Bia, respondi, retribuindo o abraço com frieza, embora ela não tenha percebido. Soltei-me dela e olhei para o meu marido. Tudo bem, querido? Você parece pálido. Eu só... Ricardo gaguejou, passando a mão no cabelo nervosamente. Estávamos apenas conversando sobre o futuro, não é, Ricardo? Beatriz interrompeu, lançando um olhar afiado para ele, um aviso silencioso. Eu estava contando para ele como as coisas estão difíceis, e ele estava me dando uns conselhos financeiros. Ela sorriu para mim. Aquele sorriso que enganou a todos nós por tanto tempo. Que bom que vocês se dão bem, falei, caminhando até a cozinha para beber água, porque minha boca estava seca de nervoso. Família é para isso, né? Para apoiar um ao outro. Ricardo me seguiu até a cozinha, as mãos tremendo enquanto tentava pegar um copo. Ele queria me contar. Eu via nos olhos dele a vontade desesperada de desabafar, de dizer, sua irmã é um monstro. Mas o medo o paralisava. Ele tinha medo de que eu acreditasse nela e não nele. Ele tinha medo de destruir a relação da família. Bebia água devagar, observando Beatriz pegar a bolsa dela no sofá da sala. Bom, eu já vou indo, disse ela, com a tranquilidade de quem não tinha acabado de cometer um crime moral. Pense no que conversamos, Ricardo. É uma oportunidade única. Pode deixar, ele respondeu, com a voz falhando. Assim que a porta se fechou atrás dela, Ricardo desabou na cadeira da mesa de jantar e colocou a cabeça entre as mãos. Eu poderia ter dito a ele naquele momento que sabia de tudo. Poderia ter mostrado a gravação e acabado com o sofrimento dele ali mesmo. Mas algo me dizia que não era suficiente. Se eu a desmascarasse agora, meus pais poderiam achar que foi um mal-entendido, ou ela inventaria outra história para cobrir essa. Eu precisava entender o tamanho do buraco em que ela estava. Eu precisava saber por que ela estava tão desesperada a ponto de fazer isso. E, acima de tudo, eu precisava garantir que ela nunca mais tivesse coragem de olhar na nossa cara. Fui até Ricardo e coloquei a mão no ombro dele, fingindo ignorância, mas com o coração pegando fogo por justiça. Você está muito tenso, amor. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ele me olhou, os olhos marejados de lágrimas contidas. Ele negou com a cabeça, engolindo seco. Ele estava tentando me proteger. Não, Helena, só... dor de cabeça. Entendo, respondi suavemente. Vai descansar. Eu cuido de tudo. Naquela noite, enquanto Ricardo se revirava na cama, sem conseguir dormir de tanta preocupação, eu fiquei acordada no escuro, olhando para o teto. A tristeza inicial tinha dado lugar a um sentimento novo, mais forte e focado. Eu não era mais a irmã boazinha. Beatriz tinha declarado guerra contra a minha família, e ela não fazia ideia de que eu já tinha a arma mais poderosa da batalha nas minhas mãos. Amanhã, eu começaria a minha própria investigação. Eu ia descobrir cada passo dela. Eu ia saber exatamente por que ela precisava daqueles 100 mil. E quando eu tivesse o quadro completo, a surpresa que eu daria a ela seria muito maior do que a que ela planejou para nós. Os dias seguintes foram um teste de resistência para mim. Eu precisava ser a melhor atriz do mundo dentro da minha própria casa. Ricardo estava um caco. Ele mal comia, tinha olheiras profundas e pulava de susto toda vez que o telefone tocava. Eu sabia que ele estava vivendo sob o terror da contagem regressiva que Beatriz havia imposto. Ver o homem que eu amava definhar daquele jeito me dava uma raiva fria, mas eu precisava manter o plano. Se eu revelasse o que sabia antes da hora, Beatriz poderia negar tudo, dizer que era uma brincadeira de mau gosto
ou manipular nossos pais contra nós. Eu precisava de provas concretas sobre a vida dela. Continuei minha rotina normalmente. Ia para o trabalho, voltava, preparava o jantar e sorria. Enquanto isso, Ricardo sofria em silêncio, tentando proteger nosso casamento do que ele achava ser uma bomba inevitável. Você está tão quieto ultimamente, querido, comentei na terça-feira à noite, enquanto servia a salada. Está tudo bem mesmo? Sim. Só preocupações com alguns projetos. Ele respondeu, desviando o olhar. A lealdade dele em tentar resolver isso sozinho, sem me magoar, só aumentava minha determinação em acabar com a farsa da minha irmã. Enquanto mantinha as aparências, comecei minha investigação silenciosa. O primeiro passo foi vasculhar a vida digital de Beatriz. Nas redes sociais, ela postava fotos antigas, frases motivacionais sobre dar a volta por cima e sorrisos forçados. Mas eu conhecia minha irmã. Havia um padrão ali. Ela tinha parado de postar nos lugares caros que costumava frequentar. Não havia mais fotos de recebidos ou compras. Fiz algumas ligações discretas para amigas em comum, fingindo que queria fazer uma surpresa de aniversário para ela. Ah, Helena, a Bia anda meio sumida, disse uma delas. Desde que ela terminou com aquele rapaz, o Carlos, ela se isolou. Carlos? Perguntei, fingindo naturalidade. Ah, é verdade. Faz tempo que não falo com ela sobre isso. Quando foi mesmo que terminaram? Faz uns 2 meses, acho. Foi um término meio feio. Parece que teve gritaria no prédio dela. 2 meses. A conta fechava. Se ela estava grávida e a barriga ainda não aparecia muito, o tempo coincidia perfeitamente com o namoro com esse tal Carlos. Ricardo não tinha nada a ver com isso. Mas eu precisava de mais do que fofocas. Precisava de documentos, de fatos. Decidi contratar um investigador particular. Marquei um encontro em uma cafeteria longe do meu bairro e do meu trabalho, para não correr riscos. O homem era discreto, sério, e foi direto ao ponto quando contei minhas suspeitas, omitindo os nomes da família, claro. Pedi um levantamento financeiro e de rotina. 3 dias depois, ele me entregou um envelope pardo que pesava muito mais do que apenas papel. O conteúdo era devastador. Sentei no meu carro para ler o relatório e senti meu estômago embrulhar. Beatriz não estava apenas com problemas financeiros comuns. Ela estava afundada. O relatório mostrava movimentações bancárias assustadoras para plataformas de jogos e apostas online. Ela tinha perdido o carro, estourado todos os cartões de crédito e até feito empréstimos com juros abusivos em financeiras duvidosas. Mas a parte mais chocante estava na segunda página. O investigador havia descoberto que 6 meses atrás, Beatriz tinha tentado se aproximar de um primo distante nosso, que tem uma rede de lojas no interior. Ela viajou para lá, ficou hospedada na casa dele por 1 semana, e logo depois houve um desentendimento familiar grave, onde ela alegou que ele tinha tentado algo contra ela. Como não colou, ela voltou para a capital, dizendo que a cidade pequena não era para ela. Era o mesmo modus operandi. Ela tentava criar situações comprometedoras para extorquir quem tinha dinheiro na família. E havia a confirmação da gravidez. O pai, segundo registros de entrada em uma clínica popular que o investigador conseguiu levantar, era mesmo o ex-namorado, Carlos. Via até uma mensagem de texto impressa, recuperada de uma discussão pública em uma rede social que ela apagou logo depois, onde Carlos dizia: "Eu vou assumir a criança, Beatriz, mas não vou te dar dinheiro para você gastar em..." Fechei a pasta com as mãos trêmulas. Não era apenas maldade. Era um vício destrutivo misturado com falta de caráter. Ela estava usando uma criança inocente, que nem tinha nascido ainda, como moeda de troca para sustentar o vício dela. Respirei fundo. Agora eu tinha a gravação da chantagem e o relatório completo da vida dupla dela. Eu tinha a munição necessária não só para defender meu marido, mas para abrir os olhos dos meus pais, que sempre a trataram como uma princesa indefesa. Cheguei em casa naquela noite com uma energia diferente. Eu não estava mais com medo. Eu estava pronta. Encontrei Ricardo na sala olhando para o nada, parecendo ter envelhecido 10 anos em 1 semana. O prazo que Beatriz tinha dado acabava no dia seguinte. "Ricardo", chamei com a voz firme. Ele me olhou, assustado. "Eu decidi fazer um jantar amanhã à noite", anunciei. "Jantar?" Ele franziu a testa, confuso. "Helena, não acho que seja um bom momento para receber visitas. Eu não estou me sentindo muito bem."
Vai ser um jantar especial, querido. Só a família. Meus pais e a Beatriz. Ricardo ficou branco como papel. Ele levantou do sofá num pulo. A Beatriz? Não, Helena. Por favor, não. Sua irmã. Ela... A gente não está num clima bom. Eu prefiro não. Fui até ele e segurei seu rosto com as 2 mãos. Olhei bem no fundo dos olhos dele. Eu queria dizer: eu sei de tudo, fique calmo. Mas precisava que a reação dele no jantar fosse genuína. Precisava que ele estivesse acuado para que a maldade dela ficasse evidente para todos antes da minha cartada final. Confie em mim, Ricardo. É importante. Meus pais precisam vir. E a Beatriz precisa vir. Eu já liguei para ela. Disse que tínhamos uma resposta sobre aquele assunto que ela conversou com você. Ricardo estremeceu. Ele achou que eu estava falando de algum investimento ou ajuda, mas entendeu que Beatriz viria cobrar o dinheiro. Ela vem, ele sussurrou. Ela vem. Ela disse que não perderia esse jantar por nada. Na verdade, quando liguei para Beatriz, usei as palavras exatas para atraí-la. Disse: Bia, venha jantar amanhã. Ricardo e eu conversamos e tomamos uma decisão sobre o que você pediu. Acho que você vai sair daqui muito satisfeita. Do outro lado da linha, pude ouvir o sorriso ganancioso dela. Ela achava que tinha vencido. Achava que íamos pagar o silêncio dela. Preparei a mesa na noite seguinte com o maior capricho. Usei a toalha de linho, os pratos de porcelana que ganhamos no casamento, e coloquei flores frescas. Tudo tinha que estar perfeito. O cenário ideal para uma tragédia ou para a libertação. Meus pais chegaram primeiro, trazendo uma torta e elogiando a casa. Eles não faziam ideia do furacão que estava prestes a passar por ali. Minha mãe comentou como Beatriz estava radiante ultimamente, e como esperava que ela encontrasse um bom rumo. Eu apenas sorri e concordei, servindo o suco. Quando a campainha tocou pela 2ª vez, vi Ricardo encolher os ombros no canto da sala. Fui até a porta. Respirei fundo, sentindo o peso do celular no meu bolso conectado ao sistema de som da TV via Bluetooth, e a pasta com os documentos escondida sob uma revista na mesa de centro. Abri a porta. Beatriz estava lá, usando um vestido que marcava levemente a barriga, com um sorriso vitorioso e arrogante. Boa noite, irmãzinha, disse ela, entrando sem pedir licença. Espero que o jantar esteja à altura da nossa celebração. Fechei a porta atrás dela. Ah, vai estar, Beatriz, respondi baixinho, enquanto trancava a fechadura. Você não perde por esperar. O clima na sala de jantar era uma mistura estranha e sufocante de alegria e pavor. Meus pais, alheios a tudo, comentavam sobre a comida e elogiavam a decoração, felizes por verem a família reunida. Ricardo, sentado à minha direita, mal tocava no prato. Ele cortava o mesmo pedaço de carne repetidamente, o olhar fixo na toalha de mesa, suando frio. Do outro lado, Beatriz comia com gosto, bebendo suco e lançando olhares de triunfo para o meu marido a cada 5 minutos. Ela acreditava piamente que aquele jantar era a rendição dele, o momento em que ele discretamente concordaria em fazer a transferência para evitar o escândalo. Eu, na cabeceira da mesa, observava tudo com a calma de quem segura um baralho de cartas marcadas. A comida está divina, filha, disse minha mãe, limpando os cantos da boca com o guardanapo. Você sempre teve mãos de fada para cozinhar. Obrigada, mãe, respondi sorrindo. Mas a noite é de celebração por outros motivos, não é, Beatriz? Minha irmã largou os talheres e sorriu, os olhos brilhando com uma malícia que só eu e Ricardo percebíamos. Ela achou que eu estava dando a deixa para ela anunciar a gravidez, e em seguida, encurralar Ricardo. É verdade, disse Beatriz, levantando-se e colocando a mão sobre a barriga, num gesto teatral. Eu tenho uma novidade maravilhosa para contar a todos vocês. Eu estou grávida. Minha mãe soltou um grito de alegria, e meu pai se levantou para abraçar a caçula. Houve comoção, parabéns e perguntas sobre quantos meses, nomes e enxoval. Ricardo ficou branco como uma folha de papel, paralisado na cadeira. Beatriz, enquanto recebia os abraços, olhou para Ricardo por cima do ombro do nosso pai e disse, com um tom de voz carregado de veneno: E você, Ricardo? Não vai parabenizar a futura mamãe? Afinal, família é tudo, e esse bebê vai precisar de muito apoio de todos nós. Aquilo foi a gota d'água. A audácia dela em ameaçá-lo na frente dos nossos pais, usando palavras de duplo sentido, era repugnante. Com certeza, Beatriz,
eu disse, minha voz cortando o burburinho como uma lâmina. A verdade é que nós também preparamos uma homenagem para esse momento tão revelador. Peguei meu celular que estava sobre a mesa e, com um toque rápido na tela, conectei-o à televisão da sala, que estava com a tela preta até então. O sistema de som surround da casa estava ligado. O que é isso, Helena? Um vídeo de fotos antigas? Perguntou meu pai, sorrindo, voltando a se sentar. Não, pai. É algo mais recente. Escutem com atenção. Apertei o play. O som da voz de Beatriz preencheu a sala de jantar, alto e claro, sem ruídos. Transfira 100 mil para a minha conta agora, Ricardo. Ou eu saio daqui e grito para o mundo inteiro que esse bebê na minha barriga é seu. O sorriso no rosto da minha mãe congelou instantaneamente. Meu pai franziu a testa, confuso, olhando para a televisão e depois para Beatriz. Ricardo levantou a cabeça, os olhos arregalados, percebendo pela primeira vez o que eu tinha feito. A gravação continuou. A voz desesperada de Ricardo negando. A risada cruel de Beatriz. A ameaça detalhada de destruir a reputação dele e o casamento. Sua reputação, seu emprego, esse casamento perfeito, tudo vai virar pó. Beatriz estava petrificada. A cor fugiu do rosto dela tão rápido que parecia que ela ia desmaiar. Ela olhava para a televisão, depois para mim, a boca abrindo e fechando sem sair som algum. Quando o áudio terminou, o silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Podia-se ouvir a respiração pesada do meu pai. O que significa isso? A voz da minha mãe saiu num fio, trêmula. Ela olhou para Beatriz com horror. Minha filha, essa é a sua voz. Você disse essas coisas? Beatriz tentou se recompor, gaguejando. Não, isso é montagem. Hoje em dia fazem tudo com inteligência artificial, mãe. A Helena sempre teve inveja de mim. Ela quer me prejudicar. Ricardo, fala alguma coisa. Diz que é mentira. Ricardo, sentindo o peso do mundo sair de suas costas, levantou-se. Pela primeira vez em dias, ele parecia forte. Não é mentira, Beatriz. E a Helena não precisou de inteligência artificial. Ela só precisou da sua ganância. Antes que Beatriz pudesse inventar mais uma desculpa, peguei a pasta que estava escondida na mesinha de centro e a joguei no meio da mesa de jantar, derrubando uma taça vazia. Se a gravação não for suficiente, eu disse, mantendo a voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. Aqui está o resto da história. Abri a pasta e comecei a distribuir os papéis na frente dos meus pais. Relatório de dívidas de jogo. Apontei para um extrato bancário cheio de números vermelhos e transferências para sites de apostas. Beatriz não precisa de dinheiro para o bebê. Ela precisa de dinheiro porque perdeu tudo jogando. Ela deve para agiotas. Estourou o limite do banco e vendeu as joias que a vovó deixou. Minha mãe pegou o papel, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia ler. E aqui, continuei, colocando a foto do ex-namorado dela e as mensagens impressas. Está o verdadeiro pai do bebê, Carlos. O rapaz com quem ela terminou há 2 meses. Ele quer assumir a criança, mas Beatriz o proibiu de se aproximar porque ele não tem dinheiro para bancar os vícios dela. Beatriz começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de uma criança mimada que foi pega fazendo travessura. Vocês não entendem! Ela gritou, as lágrimas escorrendo e borrando a maquiagem. Eu estava desesperada. Eles estão me ameaçando. Eu não tinha para onde correr. Eu ia devolver o dinheiro depois, eu juro. Ricardo tem tanto. O que custava me ajudar? É egoísmo de vocês. Meu pai, um homem que sempre foi calmo e pacífico, bateu a mão na mesa com uma força que fez os pratos vibrarem. Ele se levantou, o rosto vermelho de vergonha e decepção. Ajudar, ele trovejou. Isso não é pedido de ajuda, Beatriz. Isso é crime. Você tentou destruir a vida da sua irmã e do seu cunhado. Você usou uma criança inocente, meu neto, como ferramenta de chantagem. Eu só queria resolver meus problemas, soluçou ela, se encolhendo na cadeira. Olhei para ela, sentindo uma tristeza profunda. A irmã que eu conhecia, ou achava que conhecia, não existia mais. Ajuda se pede, Beatriz. Eu disse calmamente, olhando nos olhos dela. Ajuda se pede com humildade, com a verdade. Não se extorque a própria família com mentiras cruéis. Você teve todas as chances de vir até mim e dizer: Helena, fiz besteira, me ajude. Nós teríamos ajudado.
Mas você escolheu a traição. Você escolheu tentar acabar com o meu casamento. Ricardo veio para o meu lado e segurou minha mão. Senti a gratidão no toque dele. Ele sabia que eu tinha salvado não só o nosso dinheiro, mas a nossa dignidade. Beatriz olhou ao redor, procurando algum apoio, mas só encontrou olhares de decepção e repulsa. Meus pais estavam arrasados. A imagem da filha perfeita tinha se estilhaçado em 1000 pedaços ali mesmo, sobre a mesa do jantar. E tem mais? Finalizei. Implacável. O investigador descobriu que você tentou fazer a mesma coisa com o primo Jorge no interior. Isso não é desespero de momento, Beatriz. Isso é falha de caráter. Ela abaixou a cabeça derrotada. O silêncio voltou a reinar, mas agora não era de suspense. Era o silêncio pesado das consequências chegando. O jantar, que deveria ser uma celebração, terminou com um gosto amargo de realidade. Depois que apresentei todas as provas, Beatriz ficou encolhida na cadeira, sem ter mais para onde correr ou mentir. Ela olhava para os nossos pais esperando aquele olhar de pena que sempre a salvou no passado. Mas dessa vez, encontrou apenas firmeza. Meu pai foi o primeiro a falar, com a voz rouca de quem segura o choro, mas decidido. Acabou, Beatriz, ele disse sem gritar. Eu e sua mãe erramos muito com você. Nós te mimamos, passamos a mão na sua cabeça toda vez que você errava, achando que estávamos te protegendo. Mas o que fizemos foi criar alguém capaz de chantagear a própria irmã. A partir de hoje, a fonte secou. Pai, mas eu estou grávida. Ela tentou usar a última carta que tinha. Vocês vão deixar o neto de vocês passar necessidade? Meu neto não vai passar necessidade. Minha mãe interveio, enxugando as lágrimas. Nós vamos comprar fraldas, roupas, o que a criança precisar. Mas dinheiro na sua mão? Nunca mais. Nem 1 centavo. Você vai ter que trabalhar, vai ter que vender suas coisas de marca para pagar suas dívidas de jogo. E vai procurar o Carlos. Se ele quer ser pai, ele tem o direito de saber e de ajudar. Beatriz olhou para mim com ódio, mas também com medo. Ela sabia que tinha perdido o apoio dos financiadores de seus luxos. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu ainda não decidi se vou à delegacia, Beatriz. Eu disse, cruzando os braços. Extorsão é crime. Difamação também. Eu tenho provas suficientes para te colocar atrás das grades. E nem a gravidez impediria um processo criminal de manchar seu nome para sempre. Ricardo segurou meu braço levemente, talvez com medo de que eu fosse longe demais. Mas eu precisava estabelecer limites definitivos. O que você quer? Ela perguntou com a voz fraca. Eu quero uma garantia. Peguei meu celular novamente. Você vai gravar um vídeo agora. Aqui, na frente de todos nós. Nesse vídeo você vai confessar que tentou extorquir o Ricardo, que o bebê não é dele e que tudo o que você disse era mentira. Você vai pedir desculpas formalmente. Eu não vou postar isso na internet. Ela rebateu, assustada. Se você se comportar, esse vídeo fica comigo, apenas como uma segurança. Mas, se eu ouvir um único boato, uma única fofoca no bairro ou na família sobre o Ricardo, você tentar se fazer de vítima para alguém, esse vídeo vai parar na mão de todos os parentes, amigos e, se necessário, do juiz. É a sua escolha. A vergonha controlada ou a ruína total. Tremendo, Beatriz aceitou. Gravamos o vídeo ali mesmo, na sala de jantar. Ela falou, chorou, pediu desculpas e confessou tudo. Quando terminei de gravar, senti um peso gigantesco sair das minhas costas. Eu tinha a verdade registrada. Ricardo estava limpo. Beatriz foi embora logo depois, levando consigo a humilhação e a certeza de que a vida fácil tinha acabado. Meus pais pediram desculpas a Ricardo e a mim. Foi um momento doloroso ver meus pais, já idosos, tendo que lidar com a vergonha das atitudes da filha caçula. Mas era necessário. Eles finalmente entenderam que o amor sem limites pode ser destrutivo. Nas semanas que se seguiram, a vida de Beatriz mudou drasticamente. Sem o dinheiro dos meus pais para cobrir os rombos, ela foi obrigada a vender o carro e a se mudar para um apartamento minúsculo na periferia. Carlos, o verdadeiro pai, assumiu a paternidade e impôs condições rígidas. Ele pagaria as despesas diretamente às lojas e médicos, sem dar dinheiro vivo para ela, com medo de que ela gastasse em apostas. Pela primeira vez na vida, minha irmã estava enfrentando o mundo real, sem rede de proteção. Quanto a mim e Ricardo,
O episódio serviu para nos unir de uma forma que eu não imaginava ser possível. Ricardo passou a me olhar com uma admiração nova. Eu não sabia que você era tão forte, ele me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda. Eu estava apavorado, Helena. Tive tanto medo de você duvidar de mim. Obrigado por lutar por nós. Eu nunca duvidei de você. Respondi, segurando a mão dele, mas eu precisava defender o que construímos. Ninguém, nem mesmo meu sangue, tem o direito de destruir nossa paz. Nós decidimos cortar contato total com Beatriz. Bloqueamos o número dela, as redes sociais, e avisamos aos meus pais que em festas de família, se ela estivesse presente, nós não estaríamos. Era uma medida dura, mas necessária para nossa saúde mental. O tempo passou. A ferida foi cicatrizando, embora a cicatriz ficasse ali para nos lembrar de nunca mais ignorar os sinais. Investimos o dinheiro que economizamos na reforma da casa e numa viagem que sonhávamos fazer há anos. A vida voltou a ser leve, sem segredos, sem a sombra da chantagem. Cerca de 8 meses depois, numa manhã de terça-feira, recebi uma carta pelo correio. Não tinha remetente, mas reconheci a letra imediatamente. Era de Beatriz. Fiquei parada em frente à caixa de correio por um longo tempo, debatendo se devia abrir ou rasgar. A curiosidade, e talvez um resquício de amor fraternal, me fizeram abrir. A carta era longa. Ela contava que o bebê, um menino, tinha nascido saudável. Dizia que estava frequentando um grupo de apoio para viciados em jogos e que estava trabalhando como recepcionista em uma clínica dentária. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida honesta. No final, ela escreveu: Eu sei que o perdão é algo que talvez eu nunca mereça, Helena. O que fiz foi imperdoável, mas quero que saiba que, ao me dar aquele limite, ao me deixar cair, você salvou minha vida. Eu estava num poço sem fundo. Hoje, estou tentando ser alguém melhor. Pelo meu filho. Sinto falta da minha irmã, mas entendo que perdi o direito de tê-la na minha vida. Adeus. Terminei de ler com lágrimas nos olhos. Não era raiva. Era uma tristeza serena. Ricardo se aproximou e viu a carta na minha mão. É dela? Perguntou ele. Sim. O que ela diz? Diz que está tentando melhorar. Dobrei o papel e o coloquei de volta no envelope. E o que você vai fazer? Vai responder? Olhei para o jardim, para a nossa casa, para a paz que reconquistamos com tanto esforço. Não. Respondi, sentindo uma certeza absoluta. Eu fico feliz que ela esteja bem. Desejo, de coração, que ela se recupere e seja uma boa mãe. Eu a perdoo, Ricardo. Perdoo de verdade, porque guardar mágoa só faria mal a mim. Mas perdoar não significa trazer de volta para dentro de casa. A confiança, quando quebra desse jeito, não se cola mais. Peguei a carta e a guardei numa gaveta do escritório, junto com as memórias do passado. Vamos? Chamei Ricardo sorrindo. O jantar está pronto. Eu tinha minha vida de volta. Tinha meu marido, minha dignidade e a consciência tranquila. Beatriz tinha o caminho dela para trilhar, e eu tinha o meu. E finalmente eu estava em paz.